Olá, turma, tudo bem? Hoje é sexta-feira, 13 de agosto de 2021. Nós teríamos aula presencial, mas hoje a nossa aula será por vídeo, ok? Quero que todos assistam os vídeos que vão ser enviados e passados para vocês, tá bom? Porque é referente à aula de sexta-feira. Hoje temos língua portuguesa, geografia, artes e história. A aula vai ter cópia no quadro, professora? Não se preocupe que não vai ter cópia, mas a gente vai recapitular e exercitar mais um pouco os conteúdos que aprendemos durante a semana, ok? Primeiro tempo é língua portuguesa. Eu passei uma atividade para casa para vocês sobre a leitura do livro paradidático, esse livro aqui. Eu creio que todos têm, ok? O livro é O Menino que Queria Ser Árvore, tá bom? Esse livro aqui, ele é bem interessante, né? Ele conta a história de um menino, assim, da idade de vocês, de 8, 9 anos de idade, né? Que tinha o desejo de ser uma árvore. Impressionante, né? Todo mundo quer ser médico, quer ser policial, quer ser advogado, e ele queria simplesmente ser uma árvore. Mas aqui, nesse livro, lendo esse livro, vocês vão descobrir o motivo e por que ele tinha esse desejo tão grande de ser uma árvore. Junto com o livro paradidático, com a leitura, claro, eu passei essa fichinha aqui para vocês, ok? A ficha 3. Vocês vão responder essa ficha a partir da leitura do livro paradidático. Aqui tem as perguntas. São 3 questões bem simples para vocês responderem. Tem aqui, a primeira questão diz: o que o personagem principal sentiu no fim da história? Aí tá aqui dizendo calor, satisfação, tristeza, medo, frio, felicidade, confiança, raiva, amizade, amor. Vocês vão marcar o que sentimento ele expressou aqui na história. Ah, professora, eu encontrei 2 ou 3 sentimentos. Eu posso marcar os 3? Sim, pode, sim. Entendeu? Vocês podem marcar os 3 sentimentos, 3 ou 4 sentimentos que vocês encontraram aqui na história. A segunda questão: copie do livro a frase que expressa esse sentimento. Ah, professora, como eu lhe disse, na primeira eu encontrei 3 sentimentos. Aí você vai escolher, vai ficar a sua escolha, você vai escolher o sentimento e você vai copiar do livro esse sentimento que você marcou. Por exemplo, eu encontrei o sentimento amizade. Então, você vai lá no livro, né, e vai procurar, no caso, se você leu, né, a parte da história que está falando sobre a amizade dele, está falando sobre o sentimento de amizade. Vamos dizer, um exemplo aqui. Ele abraçou a árvore, porque ele tinha ela como uma amiga. Então, aí você vai escrever essa parte do livro aqui na segunda questão. E, professora, ele sentiu tristeza. Aí você vai lá no livro, vê aonde está esse sentimento, né, de tristeza e escreva aqui na segunda questão, ok? Na terceira questão, fala bem assim: copie seu trecho preferido do livro. Como vocês leram, em algum momento da leitura do livro, vocês acharam uma parte bem legal. Então, vocês vão escrever aqui nas linhas da terceira questão, a parte que vocês gostaram, que mais gostaram da história. Só escrever: eu gostei da parte vamos dizer, que ele abraçou a árvore, que a árvore salvou a vida da família dele. Aí vai lá, procure essa parte onde a árvore salvou a vida da família dele e escreva aqui, ok? Outra coisa bem importante, bem aqui no cantinho, olha aqui, ó, da nossa folha, da nossa ficha, tem esses 3 pontos que vocês devem responder, que é o título, quem escreveu e quem ilustrou. Gente, eu não quero que vocês escrevam, porque eu peguei algumas atividades que não estava preenchido, tá bom? Mas é bem importante você preencher isso aqui, né? Que é colocar o título. O título é o quê? É o nome do livro, no caso, o nome da história. Qual seria? O menino que queria ser árvore. Quem escreveu? Aí, bem aqui na capa do livro, tem o nome do autor, quem ilustrou, e tem também a pessoa que ilustrou. Professora, o que é ilustrar? O que ilustrou? O que é ilustrou?
Ilustrou é o quê? É a pessoa que fez as imagens, que desenhou. Ele é um ilustrador, ok? Aí, vamos lá. De português, já expliquei. Agora, história. História, nós faríamos nessa aula a recapitulação de um assunto que eu expliquei para vocês em sala de aula, que é sobre as ruas contam histórias, ok? Como eu disse na aula passada, as ruas onde a gente mora, onde as pessoas moram, né? Elas têm vamos dizer, uma história ao longo do seu tempo. Professora, como assim? As ruas contam? Elas têm boca para contar? Porque já me perguntaram isso. Bom, elas contam histórias através do quê? Através dos seus moradores, que às vezes tem moradores bem antigos, né, que moram naquela rua, através das casas, né, porque também não existe casas só modernas, né, mas em algum ponto da rua, né, ao longo de uma rua onde a gente mora, a gente pode encontrar uma casa bem antiga, né, de um estilo bem diferente das de hoje. Então, aquela casa ali conta alguma certa história, né? Ela tem um momento histórico no longo do tempo, né? E também os nomes das ruas, entendeu? Por exemplo, a professora, a rua que eu moro se chama Beija-Flor. Se o nome dela é Rua Beija-Flor, então ela tem alguma história para contar, né? Por que motivo ela leva esse nome, né? Então, aí isso cabe o que? Nós pesquisar sobre o nome daquela rua onde moramos. Por exemplo, aqui na rua onde eu moro, ela é por número, né? Por que ela é Rua 48? Eu nunca procurei saber também, né? Mas sempre é bom, né? A gente indagar, procurar saber por que é Rua 48, porque, claro, algumas ruas são por nomes, outras são por números, né? Mas é bem interessante a gente procurar saber, pesquisar sobre isso, né? Porque a gente faz parte da nossa história, né? E quem sabe um dia lá na frente, né? Os nossos filhos, os nossos netos venham perguntar sobre isso também, né? A gente nunca sabe, né? Então, toda rua, ela tem essa parte histórica dela. As ruas, elas são importantes, né, para uma cidade, né? Imagina uma cidade sem rua, como seria, né? Seria bem estranho, né? E é nas ruas onde as pessoas transitam, né? Que é andar, caminham, onde os carros vão para um lado e para o outro. Nas ruas, como eu na aula passada expliquei, a rua, ela também às vezes é um local de trabalho. Como assim, professor? As pessoas trabalham na rua? Sim, há pessoas que trabalham nas ruas também. Quem são essas pessoas? Os camelôs, os vendedores ambulantes, né? Então, são pessoas que já, vamos dizer, aquelas pessoas que fazem, como que eu posso dizer, que fazem malabarismo na rua, né? Nos semáforos, né? Nos pontos de sinais, e, enfim, são pessoas que procuraram um meio de trabalhar, e esse meio foi o quê? Trabalhar andando, caminhando, divulgando seu trabalho na rua, entendeu? E outras formas também, tem pessoas que, vamos dizer, tem pessoas também que acolheram a rua como o seu lar. Como assim, professora? Lar? Casa? Sim. Há pessoas que moram na rua e nós sabemos que são os moradores de rua, né? Enfim, claro, não é uma coisa muito legal, né, morar na rua, né? Porque na rua não tem como a gente ter uma cozinha, né, como temos na nossa casa, ter um quarto, né, como temos na nossa casa, ter um banheiro, enfim. Infelizmente, isso aí é um problema social que acontece em alguns países, e aqui no Brasil, onde moramos, né, não é diferente, ok? Então, essa parte da história, né, que as ruas contam história, é um assunto bem interessante, porque nos chama a atenção a pensar no que a gente vê. Às vezes a gente anda na rua, a gente anda por andar, mas às vezes é bom a gente o quê? Observar.
isso extinga a gente também ao quê? Nos chama ao desejo de observação, de observar os locais, as pessoas, entendeu? O nome, né, como eu acabei de falar, e, enfim, é um assunto bem importante e bem interessante de a gente aprender, ok? Nas próximas aulas, a gente vai trabalhar mais ainda sobre isso, para a gente se aprofundar, para a gente entender o porquê dessas histórias que as ruas contam, ok? Bom, no tempo de geografia, eu passaria um filme chamado Lorax e a Trúfula, em busca da trúfula perdida. Esse filme eu vou passar, a gente vai ter a oportunidade de assistir pessoalmente, tá bom? Eu poderia enviar um link aqui para vocês, sim, eu poderia, mas eu acho mais interessante a gente juntinhos, a gente assistir esse filme, para a gente interagir muito melhor ainda, tá bom? Porque a partir desse filme, que conta a história de um serzinho bem estranho, que protege o meio ambiente em que ele vive. E esse filme ele está baseado no assunto que a gente aprendeu esta semana, que é sobre os impactos que as ações do homem faz no meio ambiente, entendeu? Então é bem interessante, bem importante a gente assistir também esse filme, que vai ser bem legal e é bem animado e é para a idade de vocês, tá bom? Artes, vamos lá para a aula de artes. A aula de artes, a gente falou sobre isso, né? Essa semana também e semana passada. Tá na página 25, alguns já fizeram essa atividade, mas tem alguns que não. Fala sobre no tempo do corpo. Fala o quê? Sobre o tempo de movimento do corpo. Sabe que a gente movimenta o nosso corpo não só através dos nossos gestos, mas também a gente pode movimentar através da música, da dança, e tudo tem um tempo determinado. E, enfim, a arte ela é bem ampla, ela não trabalha somente aquilo que a gente pensa, né? Pintura, desenho, mas também a parte de movimentos, de expressões, de música, dança, ela é muito diversificada. Mas a gente vai aprender mais sobre esse assunto com um vídeo que eu vou enviar para vocês no grupo, tá bom? É um vídeo bem legal que explica muito mais sobre esse assunto, os movimentos do corpo e o seu tempo, ok? Bom, gente, essa foi uma explicação bem básica, mas a gente vai exercitar muito melhor com as atividades que vocês vão fazer daqui a pouco, tá bom? Então, façam as atividades, tá bom? Qualquer dúvida, vocês sabem como me encontrar, ok? A gente se encontra na próxima videoaula ou a nossa aula dentro de sala de aula. Um beijo para todos e um ótimo final de semana. Tchau, tchau!